Conversores de tipos de pontos. Existem três tipos de conversores de tipo de ponto dentro do PDesign.net, que será de suma importância estudá-los, pois toda edição manual do Aplique precisará passar por ele para executar tarefas indispensáveis na criação. O que são esses conversores? Esses conversores são modificadores da estrutura das camadas para melhorar ou executar alguma tarefa específica. Quais os tipos de conversores? Padrão de criação, converter para pontos e converter para blocos. Lembrando que, uma vez seja convertido tanto para bloco como para pontos, ele mudará algumas estruturas de suas camadas e não poderão mais voltar para o padrão de criação, mas poderá ficar alternando entre os dois conversores blocos e pontos. Toda vez que fizermos a migração de conversores, poderá ocorrer... Deixa eu só corrigir aqui. Distorções em algumas camadas, podendo e devendo ser corrigidos manualmente. Então vamos lá, vamos para a próxima. Padrão atual ou padrão de criação. Vamos lá. Vamos abrir agora o PDesign e vamos mostrar o que são esses conversores. Deixa eu desenhar qualquer tipo de desenho aqui só para a gente poder mostrar melhor qual o tipo de conversor. Bom, quando a gente abre o PDesign, que começa a desenhar aqui no seu... abre essa primeira interface onde você começa a fazer os seus trabalhos no PDesign, a gente chamamos de padrão, que é o padrão atual do PDesign, tá ok? Que é o padrão de criação, né? Então, nós aqui de bordado colocamos o nome como padrão de criação porque é o padrão pré-estabelecido já do PDesign, tá ok? E os outros dois padrão, para ser modificado tanto um para o outro, né? Você vai ter que selecionar o seu desenho, clicando duas vezes. E no atributos, temos aqui a primeira conversão, que é o converter para pontos. Tá ok? E para converter para blocos, né? Depois de você ter convertido o seu, no caso aqui, um retângulo, o nosso retângulo, convertidos para ponto, a gente pode converter ele para blocos. Tá ok? Temos a opção aqui, gente, vamos estudar isso aí. Tá ok? Só mostrando, agora ele foi convertido para blocos. Então temos três tipos de conversão. Lembrando que agora eu posso voltá-lo a converter para pontos. Tá ok? Selecionando em atributos converter para pontos. Ou voltar converter para blocos. Não temos mais o acesso, a partir do momento que a gente transformou a primeira vez, convertemos ele para pontos, não conseguiríamos mais utilizar, né, o padrão de criação, que é aquela primeira tela, né, que é o padrão do PDesign, que é a primeira entrada, né, de desenho do PDesign, de criação do PDesign. Joia? Então agora só ficará alternando ou para padrão de pontos ou para padrão de blocos. Tá joia? E vejamos que cada um desses padrões aqui, né, o padrão de criação, né, que é o estabelecido pelo PDesign, assim que a gente abre ele, o padrão de pontos, converter para pontos, e o padrão de blocos, né, ele tem características diferentes um do outro na hora de se editar, né, a sua imagem. Né. É isso que vai fazer a diferença dentro, né, do PDesign para você fazer a sua edição. A gente vamos estudar cada um em particular desse tipo de conversão e suas edições. Joia? Então aqui foi só para mostrar para vocês os três tipos de conversão. Que é, deixa eu voltar aqui novamente, novo, não quero salvar. Quando você cria aqui, quando abre o PDesign, já está no padrão de criação, né? Você converte para ponto, já é o outro padrão, ou converter para bloco também já é outro padrão. Joia? Então vamos iniciar um novo arquivo novamente e vamos continuar seguindo a apostila. Padrão de criação. Padrão de criação, como vamos chamar para ficar mais simples no nosso entendimento, é o padrão inicial do PDesign.net, ou seja, quando você inicia o programa, já estamos nesse padrão. O padrão de criação pode ser mudado algumas partes da estrutura da nossa matriz, utilizando a seta de seleção e a seta de seleção de pontos, como já vimos anteriormente. Vamos ver suas propriedades. Deixa eu só... Pronto.
Padrão de criação. Perceba que neste padrão a seta de selecionar pode mudar somente o redimensionamento na estrutura de nossa matriz, assim como pode também copiar, colar, excluir, etc. Já a seta de seleção de pontos já pode editar cada alça da estrutura de nossa matriz. Vamos lá, vamos aos exemplos. Deixa eu abrir o PDesign. Bom, eu vou usar aqui uma ferramenta de linha e região, como a gente já estudamos elas, tá ok? Vou pegar uma ferramenta de linha reta, como disse que vai ser as mais usadas, a linha ou a curva reta aberta. Fiz um suposto desenho aqui, deixa eu mudar para a cor vermelha. Deixa eu ampliar o zoom para vocês verem melhor. Bom, seta selecionar. Eu tenho aqui, já estudamos essa seta também. Vamos lá. Com a seta selecionar ativada, que é essa seta aqui, eu posso simplesmente pelas alças de controle aqui mudar o seu tamanho, redimensionar a nossa imagem, veja só. Lembrando que, só para ficando a dica aí, quando eu redimensiono aqui, logo abaixo aqui, logo no começo aqui na minha barrinha, logo abaixo do PDesign aqui, no comecinho do ponto inferior aqui, nós temos a largura em tamanho, a altura em tamanho e a quantidade de pontos, tá joia? Então, eu tenho 818 pontos para esse tipo de ponto aqui, tá ok? Para esse tipo de criação que eu fiz aqui, e toda vez que eu diminuo, né, ele diminui a quantidade de ponto, ou aumento, redimensionando pelo padrão de criação, ele aumenta a quantidade de ponto, ou seja, ele já faz esse cálculo para a gente, tá joia? Já no padrão de quando convertido para padrão de pontos, isso não acontece, tá? Então, o redimensionamento no padrão, quando convertido para padrão de ponto, ele vai continuar a mesma quantidade de ponto, indiferente se o desenho é grande ou é pequeno no seu redimensionamento. Tem que tomar muito cuidado, porque vamos supor que você tem uma matriz aí de 20 mil pontos, você redimensiona bem ela, ela vai continuar com 20 mil pontos, vai ocasionar, né, que o seu bordado vai ficar muito rígido, porque vai ficar muito ponto em cima do outro. Neste padrão que estamos utilizando, não tem problema você redimensionar a sua figura, tá joia? Se precisar também, que ele já diminui ou aumenta o ponto de acordo com o seu tamanho que você redimensionou, joia? Então, lá no converter para pontos, a gente vamos falar sobre um pouco sobre isso também. Bom, vamos lá. Padrão de criação. Então, com a seta selecionar, você pode tanto aumentar o seu desenho, né, ou reduzir o tamanho da sua matriz, né? Você pode selecionar ela aqui na camada aqui, clicando duas vezes para ativar os atributos, né, e fazer as funções de copiar, de excluir, tá joia? Então, a seta de selecionar é a seta de edições básicas aí do nosso desenho, mas é para selecionar mesmo e fazer algumas cópias, né, ou incluir algumas outras coisas. Agora, a seta de selecionar pontos nesse padrão, ele já tem, né, ele já tem uma função diferente. No caso aqui já estudamos algumas delas, né, e no caso você pode mover algumas alças, né, modificando a estrutura do seu desenho. Vejamos aqui como que é feito a estrutura do seu desenho. Joia, ele move toda a estrutura em si, tá ok? Então, essa parte também já estudamos sobre seta, é simples, porque quando estudamos um padrão de criação, tá joia? Então já sabemos como é que funciona. Joia, você pode inserir pontos também, etc. Então vamos continuando. Padrão de criação, conceito final. Lembrando que, uma vez feita a conversão para pontos e blocos, como veremos a seguir, você não poderá mais voltar e nessa edição padrão novamente. Então, toda edição que tivermos que fazer neste padrão terá que ser exata. O que a apostila nos ensina? O seguinte: esse tipo de padrão que estamos utilizando aqui, é onde a gente pode mover a estrutura, modificar a estrutura utilizando esse tipo de padrão. Nos outros padrões, vocês também vão poder fazer, mas de um modo diferente, não igual a este, tá ok? Então, lembrando que quando estivermos lá, a gente vamos ver, né, quais são suas diferenças, né? Lembrando que uma vez que você deixou pronto a sua matriz
de aplique nessa estrutura, nesse padrão aqui, uma vez que você for converter ele para outro padrão, né, ela não voltará mais para este padrão, joia? Então, ela ficará oscilando, se você quiser converter para pontos, depois de converter para pontos, converter para blocos, ela poderá voltar para pontos, mas para o padrão de criação não, joia? Então, lembrando que uma vez que vocês partiram para fazer a conversão que a gente vamos precisar no nosso curso de aplique em algumas etapas aí, converter para a gente mudar algumas estruturas diferenciadas aí. A partir do momento que você mudou sua estrutura, né, mudou seu padrão para converter para pontos, não voltará mais a esse tipo de padrão, tá joia? E então as suas edições, quando fazer nesse padrão, que sejam edições exatas, porque senão não teremos condições de voltar mais para esse tipo de padrão, joia? Então vamos continuando. Conversores, pontos e blocos. Para se converter para qualquer camada, sair do padrão de criação, é preciso clicar 2 vezes na camada desejada e no menu Atributos clicar em Converter para pontos. A partir daí, sua camada estará em um padrão de pontos e quando quiser migrar para bloco, basta clicar 2 vezes na camada que deseja converter e converter para blocos e vice-versa a partir deste momento. Lembrando que não voltaremos mais no padrão de criação, e só poderá ficar migrando para os dois padrões, e assim por diante. Bom, já fizemos essa parte assim no começo do estudo desses conversores, como a gente converte para pontos, como a gente converte para blocos. Vamos continuando. Estrutura converter para pontos. Quando convertido para pontos, você terá o acesso quando convertido para pontos, você terá acesso a pontos por pontos, utilizando a ferramenta selecionar pontos, e onde cada ponto de sua matriz poderá ser usado a posição se desejar. Vamos lá ver o que significa isso aqui. Padrão de pontos. Vamos lá estudar o padrão de pontos agora. Bom, eu vou apagar essa imagem aqui. Eu vou desenhar um desenho qualquer aqui, né? Joia. Deixa eu ampliar bem perto para vocês entenderem o que é o padrão de pontos. Bom, eu tenho aqui a minha imagem, né? No padrão de criação. Então, vamos ver aqui pela seta selecionar, tá ok? Joia, que eu posso modificar suas alças, como aprendemos, ok? Tudo bem. Agora vamos converter ele para padrão de pontos. Vamos ver como que vai ser diferenciado essa nossa edição no padrão de pontos. Joia. Cliquei 2 vezes, ativei o atributo, vem converter para pontos. Joia, converti, né? Deixa eu diminuir o zoom para vocês entenderem agora. Bom, no padrão de pontos, a primeira coisa, a seta selecionar, vejamos aqui, ela pode mudar a estrutura, redimensionar nossa imagem, como no padrão de criação, como fizemos, tá ok? A diferença é que no padrão de pontos, preste bem atenção nisso, que vejamos que o nosso ponto tem 1126 pontos, tá ok? Eu vou reduzir minha imagem. Eu reduzi a minha imagem, a minha matriz, ela continua com os 1126 pontos, tá joia? O porquê? Neste padrão, o grande perigo, né, e a grande armadilha é que neste padrão ele não diminui ou aumenta os pontos de acordo com o seu redimensionamento, porque esse padrão não aceita esse tipo esse redimensionamento dessa forma. Para você diminuir a sua quantidade de pontos ou aumentar de acordo com o seu redimensionamento, você tem que manter a tecla CTRL, tá ok? A tecla Ctrl do seu teclado, né, apertada. Vai sair um desenho de um quadradinho de proporções, tá ok? Que vai sair ali no cursor, a hora que você coloca na alça da sua, numa das alças da sua seleção da sua matriz. Você pode diminuir. Aí você solta a tecla Alt, solta o botão do mouse e vejamos que agora diminuiu os pontos, né, proporcional ao tamanho da sua matriz. O mesmo para aumentar, tá ok? Vejamos que eu vou clicar a tecla CTRL, joia. Vou
aumentar aqui. Aumentou e aumentou a nossa quantidade de pontos, ok? Então, se eu vou diminuir, né, nesse tipo de conversor de ponto, eu tenho que manter a tecla Ctrl apertada, clicar e diminuir a nossa matriz para diminuir a nossa quantidade de pontos na proporção. Joia? Bom, vamos dar um exemplo claro disso aqui. Deixa eu desenhar uma coisa aqui. Tá ok? Deixa eu só aumentar a nossa largura do nosso zigue-zague aqui bem... Tá? O valor máximo para a gente poder entender. Vejamos que agora eu tenho esse segundo desenho aqui, ainda está no padrão de criação, porque eu não converti ele para pontos, né? Ele tem 328 pontos. Deixa eu converter para pontos. Pronto, converti ele para pontos. Ele continua com os 328. Então agora eu vou aumentar ele sem apertar a tecla Ctrl. Veja que ele vai, né, ficar com menos pontos. Ele não vai aumentar na proporção. Vejamos que separou os pontos. Tá ok? E se eu diminuir também sem a tecla Ctrl, vejamos que aqui continua com os 328 pontos. Se eu diminuir com a tecla Ctrl, ele vai diminuir, mas só que ele vai ficar muito pequeno, com muita quantidade de pontos, é onde pode ocasionar, né, danificar sua máquina, quebrar a agulha e estragar o seu trabalho, joia? Então, no padrão de conversão de pontos, sempre lembre de apertar a tecla Ctrl, né, na hora de redimensionar a sua matriz com a seta selecionar. Joia? Então vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer novamente. Agora vamos ver a seta selecionar ponto no padrão de pontos. Deixa eu diminuir para o padrão aqui do... Joia. Agora eu vou aumentar, aliás, eu vou clicar duas vezes aqui, vou converter para pontos, joia, está convertido para pontos, no padrão de converter para pontos. Eu vou usar a seta selecionar pontos, ok? Vejamos que a estrutura, né, da seta de selecionar ponto no nosso padrão converter pontos, ela mudou no nosso desenho aqui, na nossa matriz aqui. Por quê? Porque já no converter para pontos, ele muda a maneira de se editar com a seta selecionar pontos. Não é a mesma maneira que no padrão de criação e também não será a mesma maneira no padrão de bloco, tá ok? Então vamos aumentar o zoom para ver o que aconteceu, né, no nosso padrão de converter para pontos. Olha só, deixa eu só mostrar a diferença para vocês. Vou clicar aqui, joia. Aqui nós temos... Aqui nós temos, ó, um pequeno traço criado, né, no padrão de criação normal. Vejamos que quando a seta selecionar, eu posso modificar a estrutura dela inteira, tá joia? Ou adicionar pontos aí e modificar nossa imagem, conforme nós já estudamos sobre isso. Já no padrão, essa imagem aqui está no padrão de converter para pontos, a nossa seta de selecionar, ela muda a estrutura. Ao invés dela... Aliás, ela muda a estrutura de ponto a ponto. Ao invés dela fazer igual no padrão de criação, quando nós mudamos a estrutura por completo, ela muda ponto por ponto. Se você modificar qualquer tipo de ponto aqui, né, vejamos que ela vai mudar o ponto a ponto onde será abordado, né, o seu ponto que você utilizou. Tá ok? Bom, uma pergunta. Então, a gente vai utilizar selecionar pontos, né, nesse padrão de converter para pontos, para utilizar esse tipo de seta para modificar alguma coisa nessa estrutura desse ponto? Na realidade, não. A gente utilizaremos no nosso curso de Aplique o padrão de converter para pontos somente para cortar algum pedaço de alguma matriz, de alguma parte de alguma matriz que precisaremos para concluir o nosso curso de Aplique, tá ok? Então, mas já para o curso ser completo, deixamos aí a diferença entre a seta selecionar utilizada no padrão de criação e a seta selecionar utilizada no padrão de pontos. Também a seta selecionar, tá ok? Então vamos lá, continuando. Vamos para a apostila. Bom, vamos lá. Padrão de pontos, separação. Vamos entrar nesse conceito agora.
Como funciona? Deixa eu criar um novo arquivo aqui. Joia. Eu vou criar um retângulo aqui, tá joia? Só para a gente poder entender como é que é feito esse procedimento. Lembrando que aqui no caso aqui, a gente estamos com a costura de região ativada, sem problema. Tá ok? Mas quando a gente for fazer o aplique, nós trabalhamos só com a costura de linha. E não tem problema também, o sistema funciona da mesma maneira. Tá ok? Vamos lá, eu vou clicar duas vezes aqui no nosso retângulo, vou converter para pontos. Tenho a nossa matriz agora convertida para pontos. Então a pergunta é, para que eu utilizo o converter para pontos no nosso curso de aplique? Simplesmente quando precisamos cortar um pedaço da imagem da nossa matriz, né, que precisará ser tirada fora, né, a gente terá que utilizar esse tipo de padrão. Por quê? Porque acontecerá onde serão as emendas, a gente não quer as sobreposições, como aprendemos, né? Que sobreposições de bordado, principalmente no ponto de acabamento aí, não ficará um bom trabalho, tá joia? Então, eu estou com a minha ferramenta aqui selecionada, né? Clico duas vezes, está selecionada, na seta mesmo selecionar. Eu venho aqui em dividir pontos, tá joia? O que vai acontecer? O meu desenho vai ficar meio fosco assim, e vocês vão aparecer para vocês. Eu vou selecionar a parte que eu queira cortar. Vou dar um exemplo aqui, porque eu vou cortar essa parte aqui. Eu vou clicando onde eu vou cortando, onde eu vou querer fazer o corte, e vou selecionar. Ó. Fiz uma seleção, vocês podem enxergar aí. Clico duas vezes para finalizar a minha seleção. Pronto, tenho aqui na minha janela de camadas, na ordem de costura, agora já mais duas camadas, mas estão repartidas. Uma da primeira parte e outra da segunda parte. Eu posso, então, nesse caso, tranquilamente excluir uma das partes. Clico duas vezes, venho em editar, início, aliás, e excluir. Vejamos que agora só tem uma parte. Ou seja, o padrão de conversão de pontos nós utilizaremos muito para cortar parte de uma matriz que não queremos que esteja, tá ok? Ou que vai atrapalhar na nossa criação. Joia, então é isso que é o padrão de pontos que utilizaremos para fazer os cortes. Joia, vamos para a apostila. Conceitos finais, padrão de pontos. Note que na sua janela aparecerá duas partes da camada separada. Foi o que estudamos agora, onde você poderá selecionar qualquer uma dessas partes, excluir ou editar, pois agora estão separadas uma da outra. Joia, tranquilo, já estudamos essa parte. Agora vamos para o converter para blocos, né? Vamos lá. Vou desenhar um retângulo aqui. Joia. Vou transformar, converter para pontos. E neste momento, né? Vamos supor aí que eu fiz um corte nessa imagem aí. Vamos até fazer, né? Vamos dividir os pontos aqui. Clicar na setinha dividir pontos. Fazer uma seleção onde eu quero que seja feito um corte. Tirei, selecionei essa parte aqui na camada, ó. Ou pode selecionar qualquer uma que você quiser. Clico duas vezes, seleciono. Vem em início, vou excluir. Joia, a partir do momento agora vamos trabalhar com esse tipo de padrão de blocos. Vamos converter para blocos. Seleciono aqui minha camada aqui normal, duas vezes, clicando duas vezes, venho aqui nos atributos dele, vou converter para blocos. A hora que eu clico em converter para blocos, aparece uma janela de sensibilidade. O que é essa janela de sensibilidade? Toda vez que você converte o seu trabalho para um padrão de bloco, né, ele pode ocasionar e vai ocasionar, na maioria das vezes, né, uma distorção, uma pequena distorção, né, vai depender do seu trabalho, na estrutura dos seus pontos. Isso pelo método já é padrão do P-Design. Ele causa isso porque ele muda totalmente a estrutura, como veremos. E você pode escolher um ajuste mais fino ou um ajuste mais grosseiro ou normal, tá ok? Vamos supor que você muda o seu padrão, você não gostou, achou que a sua distorção que teve é muito grande, né? Chega a ser visível, então você pode deslizar essa barra com um ajuste mais fino ou com um ajuste mais grosseiro, de acordo com a distorção que der no seu trabalho. Às vezes não dá tanta distorção assim, a coisa é mínima, ok? Mas um pouquinho sempre dá, é normal. Mas nada que, dependendo do seu trabalho, nada que vá
comprometer, né, o seu trabalho. Se chegar a comprometer o seu trabalho, você mude, né, para um ajuste mais fino ou para um ajuste mais grosseiro, joia? Vamos deixar normal aqui, vamos ver. Vejamos que, a partir do momento que eu transformei agora para o padrão de blocos, né, vamos primeiro estudá-lo aqui, né, o padrão aqui dele no atributo de costura. Joia? Opa! O que aconteceu aqui? Deixa eu colocar aqui de volta. Bom, no atributo de costura, nós temos aqui o padrão dele, que simplesmente temos algumas configurações aqui, que no caso aqui, na costura de região, né, temos as configurações dele de compensação de encolhimento, meio ponto, borda suavizada. Porém, lembrando que neste tipo de conversão de blocos, a gente não utiliza, né, a costura de região, que no caso aqui, que é essa que está em rosado aqui. Por isso que, mesmo assim, nós mostramos aqui ao nosso lado direito aqui, né, as suas configurações aqui. Mas como a gente não utilizaremos as suas configurações no nosso curso de aplique, né, não entraremos muito em detalhe, tá ok? Simplesmente vamos dar só uma pincelada do que significa. O sobrecostura, como já aprendemos, ele cria uma sobrecostura por trás do nosso bordado real aqui, né, que tipo fosse para fixar melhor nosso bordado, né, como já aprendemos. E o principal dele o outro principal que seria a compensação de encolhimento da joia, que ele vai diminuir, né, ou aumentar o encolhimento dessa nossa região do bordado, tá joia? Mas lembrando que isso não é... Deixa eu voltar. Vejamos aqui que está mudando a estrutura aqui, tá ok? Isso não é o ponto principal do nosso curso. Bom, mas vamos ensinar agora o que é o converter para blocos. Na seta selecionar, né, eu posso mudar a estrutura do meu bordado, simplesmente clicando numa das alças. Tá joia? Vejamos que ele aumenta ou diminui a quantidade de pontos utilizado também, sem precisar usar a tecla CTRL, somente na conversão de selecionar pontos que a gente utiliza a tecla CTRL. Nesse padrão aqui, a gente não utiliza a tecla CTRL, você pode aumentar ou diminuir tranquilamente, joia? Então, qual que é o ponto principal do padrão blocos? É na seta selecionar pontos. Tá ok? Vou clicar aqui no meu desenho. Vou clicar duas vezes e ativar o selecionar pontos. Vejamos aqui que apareceu alguns pontos âncoras, que é a estrutura da nossa matriz aqui. Nesta visualização aqui, né, será difícil a gente enxergar uma configuração ideal para nosso padrão de bloco. Como a gente vamos ver essa modificação? Vamos utilizar aqui a visão visualizar pontos também, tá ok? Que é ideal para o padrão blocos. Vejamos aqui, deixa eu clicar aqui no zoom. Vocês podem ver aqui que tem umas linhas pretas cruzando aqui e está mostrando o sentido de bordado, tá ok? No nosso padrão de blocos. Você pode criar mais essas linhas, tá joia? Vejamos quando você clica num ponto, ele cria o outro. Então, dizendo que estou no sentido de 45 graus aqui. Se eu modificar qualquer uma dessa estrutura, ele vai inclinar o sentido de bordado e vai mudar a nossa estrutura, joia? Tomem muito cuidado ao mudar esse tipo de ponto, de não sobrepor um ponto sobre o outro, que as configurações de pontos dentro do bloco, né? Ela tem muito disso aí. Se você movimentar muito seus pontos fora da posição correta, ela vai sobrepor os pontos. Então, a gente precisa converter para esse tipo de pontos. O porquê? Eu vou mostrar o porquê para vocês no nosso curso de aplique. Deixa eu diminuir o zoom. Bom, eu vou criar outro desenho aqui, só para vocês entenderem melhor. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar, joia. Pronto. Converter para pontos, converter para blocos. Ok. Deixa eu
mudar a visualização, deixa eu ativar a seta selecionar. Clico duas vezes na nossa imagem. Seta selecionar. Joia, vejamos aqui que ela está no padrão, né, de 45 graus, que pelo próprio desenho nos mostra aqui. Ó. Vejamos que cada vez que você muda a estrutura aqui, por que blocos? Porque você cria blocos configuráveis, tá ok? Ó. Vejamos que eu criei um aqui, criei outro aqui, criei outro aqui. Eu posso puxar esse bloco para cima, ele vai mudando as estruturas também do nosso bordado, mas seguindo um alinhamento, né, que você vai determinando. Ó, vejamos que aqui eu cliquei no ponto errado, ele separou a parte, né, de qual estava unido o nosso bloco aqui. O padrão de bloco ele não é difícil de ser configurado, tá joia, gente? O problema do padrão de bloco é que você tem que saber, não poderá deixá-lo, né, unir um ponto sobre o outro, tá ok? E que a gente utilizaremos bastante no nosso curso de Aplica o Padrão de Bloco para a gente fazer as emendas, tá ok? É o que eu vou ensinar agora. Vamos utilizar agora o padrão de bloco, mostrar o conceito do padrão de bloco e a prática no que utilizaremos. Deixa eu criar um novo arquivo aqui. Como eu estou utilizando um desenho de um retângulo para exemplificar isso aí, né, pode ficar um pouco meio que confuso para vocês, mas no aplique vocês vão ver que é facinho mexer com o padrão de bloco, porque a gente vai mexer somente com uma parte da estrutura, tá joia? A gente não vai mexer com a estrutura inteira. Então vamos lá, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho aqui esse quadro aqui normal, eu vou aqui usar vou até mudar a cor dele para a gente poder visualizar. Eu tenho aqui joia, deixa eu aumentar. Só vou aumentar aqui só para dar um exemplo melhor para vocês poderem visualizar melhor. Aumentar nossa largura do zigue-zague. Joia, aqui já dá para a gente ter um conceito melhor. Então vamos aumentar o zoom aqui. Joia. Então vejamos aqui que eu vou converter o nosso desenho aqui, a nossa parte que nós desenhamos, nossa matriz aqui que está na cor preta, vou converter para o padrão de blocos. Primeiramente a gente tem que passar pelo padrão de pontos, depois clicamos novamente e convertemos para bloco. Joia, um ajuste fino. Bom, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho que fazer uma suposta emenda aqui no nosso retângulo dessa nossa matriz aqui, né, nesse nosso U aqui em preto. Então, para a gente fazer isso aí, a gente utiliza, no caso, o padrão de bloco, já com a seta selecionar. Vejamos o que vai acontecer. Eu clico aqui, trago ele até aqui. Vejamos que já está por cima a emenda. Clico na outra ponta, levo até e pronto, né? Deixo ele por trás aqui nas camadas. Vamos ver agora na visualização real. Nós temos a suposta emenda aonde o nosso U que está em preto ficou, né, bem atrás do nosso retângulo. Né? A gente vai usar isso muito em aplique, quando a gente começar mesmo na parte manual também, onde vai ser feita as supostas emendas, tá joia? Porque no modo automático não conseguirá fazer essa emenda, os seus objetos ficarão todos sobrepostos. Então, por isso o estudo desse tipo de padrão. Então, o padrão de bloco simplesmente é só para fazer as emendas, tá joia? Depois de a gente fazer o corte no padrão de pontos, a gente converte para blocos e faz as emendas para terminarmos a nossa fase final do aplique manual, tá joia? Então vamos lá. Então, daqui para diante foram os padrões ensinados, tá joia? Vocês têm a apostila de vocês que vocês podem estar acompanhando, joia? Isso tudo foi ensinado. Padrão de bloco, adicionar ou excluir alça de controles. Você pode também excluir como qualquer tipo de alça no padrão utilizando a seta selecionar pontos. Conceitos finais. Em relação às configurações de atributos da costura do painel direito, não entraremos em detalhe, pois não precisaremos utilizá-lo.
Embora utilizamos a costura de região para exemplificarmos o padrão do bloco, no aplique trabalharemos com atributos de linha, mas os parâmetros são os mesmos, pois pelos atributos de região você poderia entender melhor o conceito. Bom, o que está querendo dizer aqui? Que nós não entraremos agora em estudo com os nossos atributos aqui do nosso lado direito, porque a gente não utilizaremos, né, nenhum deles para nosso curso de aplique. Utilizaremos somente o conceito da emenda, que é o que fizemos aqui. Gente, vamos fazer junto nas matrizes aí. Então vamos lá. Ressaltando, utilize sempre a visualização sólida e realista, pois, como vimos, nossa camada sofre uma alteração enorme na estrutura da matriz, né? No caso aqui do nosso desenho aqui, nós estávamos utilizando a visão sólida, que a gente pode visualizar melhor, tá ok? Ou a visão realista aqui, ok? Vamos continuar. Vamos lá. Continuação do aplique semiautomático. Bom, gente, a partir desse momento agora, a gente já estudamos todas as ferramentas necessárias, principais necessárias para a criação do nosso aplique semiautomático e do aplique manual, né? Às vezes se tornou até um curso meio extenso devido a ter que estudar essas ferramentas, né? Mas é preciso, conforme a gente falamos, a gente oferece a vocês um curso completo para vocês não ter dificuldade na criação de suas matrizes, né? Inclusive até as configurações das ferramentas, etc. Mas, como já disse anteriormente também, esses passos mágicos de você clicar e transformar tudo, né, de acordo, você clique com 1 ou 2 cliques, na realidade não existe software nenhum. Terá que estudar. E você verá que depois que aprender os conceitos dessas ferramentas, você criará muitas, diversas matrizes sofisticadas aí, né, utilizando os recursos e as técnicas, né, que conforme já dissemos que as técnicas, uma vez você aprendida, não terá mais dificuldade de criar as suas matrizes, joia? Então, exige um pouco de dedicação, mas vale a pena. Então, vamos para o nosso próximo curso aí, que vai ser a continuação do nosso aplique semiautomático.